E aí, galera do Me Salva? Nessa aula, nós vamos começar a falar sobre o ciclo celular. Para isso, nós temos que lembrar que existem dois tipos diferentes de célula. O primeiro tipo é uma célula bem mais simples, que contém poucas organelas e apenas um compartimento que é formado por todo o citoplasma celular. O material genético dessa célula está localizado solto no citoplasma, e isso vai limitar a complexidade das reações bioquímicas e de todas as rotas que essa célula é capaz de realizar. Isso acaba limitando essa célula em tamanho e também em complexidade, de modo que essa célula é encontrada apenas em organismos muito rudimentares, como as bactérias e as algas azuis. As algas azuis são também chamadas de cianofícias e são organismos muito simples que são classificados como procarióticos, sendo essa célula uma célula procariótica. O nosso outro tipo celular é bem mais complexo. Ele contém diversas organelas que delimitam compartimentos diferenciados dentro da nossa célula. E a principal diferença dessa célula para a célula procariótica é que ela contém um núcleo. Esse núcleo é delimitado por uma membrana, que é chamada de carioteca, e delimita um compartimento fechado onde fica o material genético da célula. Essa característica permite que sejam estabelecidas trocas entre o citoplasma e o núcleo, que faz com que as rotas bioquímicas dessas células sejam muito mais complexas. Essas células são encontradas desde organismos como os fungos até as células humanas. E elas são chamadas de células eucarióticas. O prefixo eu significa verdadeiro. Isso porque essas são consideradas as verdadeiras células, pois elas existem em toda a sua complexidade e são capazes de gerar a grande maioria dos seres vivos. Toda célula possui um ciclo celular. Esse ciclo celular é o tempo de vida da célula, onde ela exerce toda a sua função e se prepara para se reproduzir. Esse ciclo pode ser dividido em duas grandes fases. A primeira é a etapa mais longa e a etapa na qual a célula exerce todas as suas funções. Essa etapa é chamada de intérfase. A intérfase é dividida em várias fases devido à sua grande extensão, que a gente vai detalhar a seguir. A etapa menor, mas não menos importante, é chamada de divisão celular. E é o processo de reprodução dessa célula, que tem o objetivo de formar um novo organismo e também de renovar as células que já estão velhas de um organismo já formado. A fase de divisão celular vai ser chamada de M. Isso porque essa divisão pode ser uma divisão mitótica ou uma divisão meiótica. Nessa aula, nós vamos falar sobre a mitose, ou seja, a divisão mitótica.
Vamos, então, entender como nós chegamos nessa etapa de divisão celular. A célula que está em funcionamento está numa etapa que é chamada G1. Esse G é de gap, que significa intervalo, e esse termo é utilizado por ser esse espaço de tempo onde a célula produz todas as suas proteínas e enzimas indispensáveis para o seu funcionamento. Essa célula, ela pode receber estímulos positivos ou negativos para que ela se divida. Se ela receber estímulos negativos, ela vai entrar em G0. G0 é um estado de repouso de células senescentes. São aquelas células que já se replicaram várias vezes, por isso já estão velhas e não têm mais a capacidade de se dividir. Ou aqueles tecidos que não possuem capacidade de regeneração, que são muito complexos, o que dificulta a sua divisão, como ocorre nos tecidos nervosos, por exemplo, nos nossos neurônios. No entanto, se eu tiver estímulos positivos para que essa célula progrida no ciclo, ela vai passar para a fase S. Esse S refere-se à síntese. E é o momento onde eu tenho a duplicação do meu material genético. Esse é um evento crítico, pois obriga a célula a progredir o seu ciclo celular, pois uma célula não é viável com o dobro de material genético. A fase a seguir é chamada de G2 e é uma fase preparatória para a fase de divisão celular. Hoje, nós vamos, então, falar da mitose. A mitose ocorre em todas as nossas células e ela se inicia com a condensação do material genético. O material genético nas células em funcionamento, ele está desorganizado. Mas para que essa célula se divida, a condensação facilita que essa divisão seja feita igualmente entre as células. A nossa membrana nuclear também vai se romper. Isso acontece para que a célula possa usar todo o espaço do seu citoplasma na divisão celular. E será formado o fuso acromático. O fuso acromático é formado por várias proteínas motoras que formam fibras em polos opostos das células. Essas fibras terão o objetivo de se ligar ao material genético e arrastá-lo para polos opostos desta célula. Essa fase é chamada de prófase, que é a fase inicial da mitose. A prófase é seguida pela metáfase. Na metáfase, nós temos a condensação máxima do nosso material genético, de forma que ele vai formar os cromossomos que nós podemos visualizar dentro da célula com o uso de microscopia. Na metáfase, forma-se esse conjunto centralizado de cromossomos que se organizam aos pares. Essa organização é chamada de placa metafásica e facilita a divisão celular. Na fase seguinte, a anáfase, nós temos o encurtamento das fibras do fuso mitótico através da perda de pedaços de proteína, o que leva que essas fibras se tornem mais curtas. Se as minhas fibras estão mais curtas, elas puxam os meus cromossomos para os lados opostos da célula, de modo que o material genético migra, se dividindo efetivamente.
Na fase seguinte, nós temos uma célula que possui o dobro de material genético. E esse material genético está organizado em 2 conjuntos cromossômicos. Nessa fase, nós vamos ter a reconstituição da membrana nuclear e o desaparecimento do fuso acromático, pois ele não é mais necessário, já que a divisão do núcleo já foi feita. A essa fase, damos o nome de telófase. Agora, nós precisamos dividir essa célula no seu citoplasma e na sua membrana. Para isso, as proteínas que formam essa membrana começam a se contrair como um anel contrátil que vai apertando essa célula. E a membrana começa a entrar e se divide, formando então 2 novas células. Esse processo de divisão do citoplasma e da membrana é chamado de citocinese e é a etapa final da nossa divisão mitótica. Então, o que faz a nossa mitose? Mitose é um processo de divisão celular que se inicia com uma célula normal, diploide, que possui então 46 cromossomos e que nesse processo duplica todo o seu material genético, se tornando uma célula tetraploide. A divisão prossegue e são geradas 2 células filhas diploides, ou seja, com o mesmo número de cromossomos iniciais. Essas células filhas são idênticas à célula-mãe e são geradas num processo de renovação celular ou também no desenvolvimento fisiológico de novos organismos, pois permite a multiplicação do número de células. Na próxima aula, nós vamos ver o outro processo de divisão celular, chamado de meiose. Esse processo é específico para a formação de gametas e tem uma grande importância na preservação do número diploide do genoma da espécie. É isso aí, galera! Até a próxima!